E aí pessoal, aqui é o Vilani, tudo bem? Bom, um de vocês veio falar comigo, pediu pra eu ensinar como fazer esse efeito aqui, que faz as coisas aparecerem, desaparecerem, com um degradê branco na borda. E como eu sou meio que um viciado em efeitos visuais, eu acho muito louco aquele efeito que tem no Assassin's Creed quando o Animus está carregando o cenário. Então eu fui mais longe e fiz dessa forma aqui. É isso que vocês vão aprender hoje. Eu espero que vocês gostem. Bom, para começar, o que eu fiz foi, eu abri o mapa. Esse aqui é o template do jogo em terceira pessoa, para Blueprints. Aí eu abri o mapa principal dele, arrastei esse pedaço aqui, tudo isso aqui tava meio que no centro. Arrastei tudo isso aqui para esse canto, para o player poder ter uma plataforma para ver a cidade, entre aspas. E a cidade foi criada pegando esse cubo aqui, replicando várias vezes, mudando escala e tal. E aí eu só mandei fazer a iluminação de novo. Então essa cidade aqui é só pra gente ver melhor o efeito. Eu vou criar um material aqui pra aplicar em tudo isso aqui, o material que vai ter o efeito. Então vai ser M, underscore, underline, sei lá, Animus, Effect. Beleza. Vou abrir o material. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer com esse material é fazer com que eu possa ter objetos de cores variadas, roughness variados e tal. Então eu vou criar alguns parâmetros aqui para poder controlar eles depois individualmente por instância desse material. Então eu vou segurar V e clicar para criar um parâmetro de cor, um parâmetro vetor, né? Vou chamar ele de base color. E minha cor padrão vai ser um cinza meio claro. Metallic eu vou segurar S e criar um scalar, que é um número só, mas que pode ser definido também na instância do material. Metallic. Vou colocar ele aqui em Metallic. Vou usar Ctrl W para duplicar esse node algumas vezes. Ele tem que estar selecionado para o Ctrl W funcionar, tá? Vou modificar o roughness. Só que eu vou colocar como default 0.5. Porque eu não quero ele nem liso, nem extremamente áspero por padrão. Não, aqui eu vou colocar... Aqui tá bom, não vou colocar nada não. Só isso aqui já tá bom, já dá pra fazer bastante variação. Vou compilar o material. Salvar. Aqui sem engine der crash. Pelo menos o material já tá lá. E vou clicar com o botão direito nele, pedir para criar uma instância. Aí a partir da instância eu posso modificar a cor, o roughness, o metallic, sem modificar o material original. E eu posso usar esse mesmo material em vários objetos com parâmetros diferentes. Então eu vou chamar de MI para material instance, underline. Deixa eu ver, Animus Effect, underline blue, Ctrl W. Underline red, Ctrl W, underline orange, Ctrl W, colocar um branco e um ochre. Não sei se é ochre em inglês mesmo, mas eu vou chutar aqui. Agora o blue. Vou botar aqui. Então minha base color do blue será esse azul mesmo. Vou jogar aqui para ver se ficou legal. Ele vai compilar porque parece que é a primeira vez que eu estou usando numa Static Mesh. Então ele precisa compilar o material para se adaptar a ser usado em Static Mesh. Mas ele compila a base. Então agora todos os outros que eu jogar automaticamente já estão compilados para isso. Então eu fiz aqui o azul. Vou fazer o meu... Oh, mas que saco, hein? Vou colocar isso aqui no canto aqui. Agora toda vez eu vou voltar pra lá. Vou colocar esse daqui pra ser ocre. Cadê? Aqui.
Eu deixo os tempos dos tópicos do vídeo na descrição. Então se você quiser pular essa parte aqui de criar as cores do material, eu entendo. Eu vou deixar em tempo real mesmo. Porque quem quiser acompanhar o vídeo em tempo real, né, lado a lado com o tutorial. Aí esse daqui é o Orange. Que tá ficando amarelo por causa do sRGB. Aqui. Red. Eu não vou fazer um vermelho muito forte não, porque senão vai ficar esquisito. Vou fazer meio saturado. Se fosse uma casa desbotada. Aqui. Branco. Bom, branco já é branco, né? Não precisa mexer. É cinza, mas é... Na vida real, nada é 100%... Vou fechar essa aba. Tá me tirando sério. Na vida real, nada é 100% branco, então deixar ele cinza mesmo. Dá a sensação de branco quando tá no cenário. Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer aqui. Eu posso modificar, né? Metallic, vou colocar esse aqui pra ser metal. 1. Lembra de usar sempre 0,1 para metais. Evita mesmo os valores que tem no intermediário, porque na vida real ou o negócio é metal ou não é. Não existe intermediário. Uma situação muito rara que eu acho útil usar o intermediário é pra fazer... Não é veludo que chama, pra fazer seda. Seda dá um efeito meio estranho que é difícil reproduzir na engine com os parâmetros normais, então você joga o metálico em 0.5 você consegue se aproximar do efeito. Roughness eu vou diminuir, eu quero que ele seja... Nossa, que da hora. Eu adoro efeito visual. O laranja eu quero colocar o roughness mais baixo também, mas sem ser metálico. Vou colocar 0 mesmo. Beleza, agora eu vou aplicar esses materiais aqui nos meus objetos. Deixa eu ver, eu vou pegar esse daqui. Isso aqui é um jeito meio rápido de aplicar. Eu vou selecionar todos eles. Seleciono, deixa eu ver, todos esses eu quero que sejam brancos. Seleciono o material aqui no Content Browser. Venho aqui nos materiais do objeto selecionado e clico nessa setinha. Ele vai aplicar o que tiver selecionado no Content Browser. Agora eu vou pegar esses daqui, adicionar o meu material azul. Material. Esses daqui... E vou colocar o meu material laranja. Esse daqui vai ser o vermelho. E as paredes eu quero que sejam brancas. Senão vai ficar um negócio muito forte. Eu vou dar Build Light para ele se adaptar melhor a essas cores aqui dos materiais. Build Lighting Only. Assim ele não perde tempo calculando nave mesh e outras coisas. Bom, enquanto eu fazia o lighting, a engine deu crash. E eu acho que foi culpa do meu programa que mostra aqui no canto as coisas que eu tô apertando. Porque ele fechou também. Mas estou de volta. E se você é daquelas pessoas que tem toque igual eu, de querer fazer tudo idêntico ao tutorial, a única coisa que eu mudei dessa para aquela versão que eu tava mexendo antes é que essa e essa box aqui, e essa daqui também, eu coloquei a cor ocre. Só. O resto tá exatamente igual como eu tava fazendo antes, beleza? Então vamos lá. Eu já terminei de fazer o build lighting aqui. Agora vamos fazer o efeito no material, a parte mais legal. Eu não vou aplicar o material aqui porque, assim como no Assassin's Creed, ele tem uma plataforma que carrega às vezes, que já está carregada enquanto o cenário carrega. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, só para ter um lugar visível para cair, né, depois que eu dar o play aqui. Porque eu vou dar o play, ele vai cair enquanto isso a cidade vai estar sendo construída. Eu vou vou editar o material original aqui, M_Animus Effect. Vamos lá! Existem várias formas de se fazer esse efeito. Eu posso fazer ele com o objeto aparecendo da esquerda para a direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. Nesse caso aqui, para imitar o efeito do Animus, eu acho que o mais da hora é a partir da câmera. Então, quanto mais longe o objeto estiver da câmera, mais ele vai demorar para aparecer na tela. Isso vai ficar bem claro depois que a gente terminar o efeito. Então, primeiro eu vou pegar aqui um load, que é a distância do pixel que está sendo renderizado no material. Pensa no material como se fosse um loop de programação, né? Um negócio que vai ser executado várias vezes. E ele é executado uma vez para cada pixel da tela. Então, tudo que você colocar aqui, as base color, metallic, etc., se você colocar alguma textura, vai ser calculado uma vez para cada pixel da tela. Então, quando eu criar esse node aqui, acho que é distance, não... Camera Position. Eu vou pegar o Camera Position WS.
Então esse daqui ele vai me dar a posição da câmera em World Space, por isso WS. Então é a posição da câmera no mundo. Ele vai me dar isso uma vez para cada pixel, mas isso não vai mudar porque a câmera vai estar no mesmo lugar enquanto o frame estiver sendo renderizado. E aí ele faz isso num frame, tá? Renderiza todos os pixels num frame, para você ver como a placa de vídeo é poderosa. Agora eu vou pegar Position, Object, Particle... Não quero... Aqui, o World Position. World Position vai me dar a posição do pixel que está sendo renderizado no mundo. Então, tendo a posição da câmera e a posição do pixel, eu consigo calcular a distância que ele está da câmera e usar isso para fazer aquela conta lá de a que distância ele deve aparecer ou não. Então, eu vou calcular a distância entre eles. Para calcular a distância entre dois vetores, isso aqui são vetores, tá? Os dois têm x, y, z. Para calcular a distância entre dois vetores, é só você ter um node de distância, se eu não me engano. Distance... Tem aqui o node de distância, mas se você quiser fazer na mão, é só subtrair um pelo outro e colocar o resultado como absoluto para você não ter uma distância negativa, porque não existe, né, distância negativa. Uma distância entre uma coisa e outra é um valor positivo, sempre. Mas eu vou usar o distance aqui, que é mais fácil, mais rápido. Então aqui eu tenho a distância do meu objeto para a câmera. Vou mostrar para vocês esse efeito. Se eu simplesmente pegar essa distância, plugar no Base Color, eu vou aplicar aqui para mostrar o que acontece. Deixa ele compilar. Tá vendo? Ficou tudo branco, né? Então, o que acontece é o seguinte. A minha distância, a distância na Unreal, ela é dada em centímetros, a posição dos objetos, etc. Então esse resultado está vindo em centímetros. As cores vão de 0 a 1. Então a partir de 1 centímetro da câmera, tudo vai ficar branco porque os valores vão ser maiores do que 1. E aí a cor é cortada em 1, porque não tem como você ter um valor mais forte que 1. Exceto aqui no emissivo, que daí é quando as coisas começam a brilhar. Mas no Base Color você tem um limite de 1. Então isso aqui não vai dar certo, não vai dar pra mostrar desse jeito. O que eu vou fazer? Existe um negócio na Unreal que chama Frac. Esse node aqui. O que esse node faz é te dar só o decimal de cada valor. Então, por exemplo, aqui você tem a distância. A distância para cada pixel pode ser 1, 2, 3, mas tem o decimal 3.1, 3.2, 3.3. Esse frac só vai te dar o que vem depois da vírgula. Então vai ser 0.1, 2, 3, até 0.9 sempre. Você nunca vai ter 1 ou maior que isso. Só que se eu fizer isso, eu vou ter um degradê de cores a cada 1 centímetro. E aí vai ficar tosco pra caramba, não vai dar pra ver do mesmo jeito o efeito. Então o que eu vou fazer aqui é dividir esse valor, divide, por algum valor grande. Então, por exemplo, se eu quero que 1 centímetro seja espalhado, se eu quero que uma unidade seja espalhada, por exemplo, em 1 metro, eu vou pegar a relação de centímetro para metro, que são 100. Então eu vou pegar os centímetros que vem daqui, dividir por 100, e aí eu estou convertendo esses valores em metros. Então a cada 1 metro eu vou ter um degradê a partir da minha câmera. Já vai acostumando, porque mexer com shader é pura matemática. Mas é da hora quando você atinge o resultado final. Bom, então aqui eu tenho um degradê a cada 1 metro. Pode ver que está fazendo um efeito radial aqui, porque é a partir da minha câmera. Se eu andar com a minha câmera... Cara, isso é muito louco. Se eu ando com a minha câmera, o degradê também se move, porque a distância das coisas para minha câmera também está mudando. Então a gente já sabe que o cálculo da distância da gente para a câmera tá certo. E pode ver que tá certo mesmo, porque ó, começa preto, então aqui é tipo um 0, aí vai 0.1, 2, 5, 0.9, aí começa de novo, 0, então significa que aqui, a cada banda dessa daqui tem 1 metro. Então beleza, a gente consegue calcular a distância, tá comprovado. Agora o que eu quero fazer é, eu vou pegar esse material para que ele possa desaparecer e aparecer aos poucos. Eu não vou fazer isso com degradê mesmo, porque para você renderizar material com semi-transparência, você precisa usar uns shaders na Unreal que, além de serem mais pesados, se você quiser usar as versões realistas deles, são muito mais pesados, também tem o problema de quando o seu objeto é muito complexo, o pedaço dele que está atrás pode parecer que está na frente. Porque quando esses shaders são renderizados pela placa de vídeo, ela não pode escrever a distância que o pixel está sendo renderizado.
Um dia eu explico isso melhor num outro tutorial. Mas ela não escreve a distância do pixel. Se ela não escreve a distância do pixel, fica difícil dela saber o que tá na frente e o que tá atrás na hora do render. Então, eu vou usar um material que escreve toda essa informação normal, igual esse daqui, mas ele tem tipo uma condicional. Eu renderizo ou não o pixel. É 0 ou 1. Então, ou o pixel vai existir ou não vai. Isso a gente chama de material mascarado, Masked Material. Isso está aqui no Shading Model. Não errei, Blend Mode, isso. Aí eu pego aqui Masked. O outro modo que eu falei transparente seria o Translucent, mas nesse momento não é uma boa ideia. O Masked, ele tem praticamente o mesmo peso em performance do Default, do padrão opaco. Ele deve ter algumas instruções a mais só, que é para ver se renderiza ou não o pixel conforme algumas condições, e mais alguns efeitos que a Unreal usa o Masked para fazer. Mas ele não é muito mais pesado, então eu não vou me importar de usar ele no cenário inteiro aqui, praticamente. Já para mostrar o efeito, eu vou fazer com que qualquer coisa que esteja acima de 10 metros de distância da câmera desapareça. Como é que eu vou fazer isso? Existe if nos materiais também. Você pode clicar com o botão direito e digitar if, selecionar esse node aqui, ou você tem um atalho de segurar a letra I e clicar. Se eu não me engano, o divide também eu podia ter segurado o D, Então, o que vai ser minha condicional? Eu vou comentar aqui, porque se um dia eu for olhar isso aqui de novo, lembra sempre de comentar, porque o seu eu do futuro vai te agradecer muito, viu? Se a distância do pixel para câmera... Shift Enter quebra a linha, tá? Porque se eu der Enter ele vai fechar o comentário. Se a distância do pixel para câmera for maior que... Vou colocar 10 metros. Opacity igual a 0. Então isso vai ser meu condicional. 10 metros eu sei que são 1000 centímetros, que é 100, 100 para cada metro vezes 10. Então eu vou criar aqui o valor de 1000. Vou pegar essa distância, ela vai ser o meu A. O if funciona assim, você coloca dois valores para comparar, A e B. Eles têm que ser scalar, tá? Não pode ser vetor. E aí aqui nos resultados, se A for maior que B, se A for igual a B, ou se A for menor que B, você coloca o que tem que sair de resultado ligado em cada um desses inputs aqui. Aí aqui você pode colocar o que você quiser. Vetor 3, vetor 4, scalar, boolean, qualquer coisa. Contanto que o que saia daqui, você saiba trabalhar com isso depois. Por exemplo, eu não posso colocar um boolean aqui, aí o resultado da boolean, e depois eu tenho uma conta que precisa de vetor, vai dar merda. Então... Só lembrar de colocar 3 valores do mesmo tipo aqui. Meu valor B para comparar vai ser o 1000. Então, se a distância for maior do que 1000, A é a distância, B é o 1000. Eu quero que a opacidade, eu vou colocar isso aqui, Opacity Mask, vai controlar a opacidade do meu material. Tá dando erro porque eu não coloquei o que sair aqui. Eu preciso colocar. Então, se a distância for maior do que 1000, a minha opacidade vai ser 0. Para criar esse node aqui, eu seguro o número 1 e clico, tá? Você pode criar vários vetores, valores constantes desse, segurando 1, segurando 2, segurando 3 e clicando. Ah, e tem o 4 também. O 4 é a mesma coisa que esse daqui, a cor, mas não é um parâmetro, ele é constante. Não dá para você mexer depois pelas instâncias do material. E se a minha distância for igual a 1000... Se for igual, eu vou deixar renderizar. Se for menor, renderiza também. Ou seja, qualquer coisa menor ou igual a 10 metros vai ser renderizada. Qualquer coisa maior que 10 metros, ou seja, está mais longe que isso, não vai ser renderizada. Vou compilar o material. Salvar, porque se der crash de novo, eu não preciso refazer isso aqui. Vamos ver. Sumiu tudo. Provavelmente porque tudo está a mais de 10 metros da minha câmera. Olha só, conforme eu vou me aproximando, qualquer coisa que vai ficando a menos de 10 metros vai aparecendo. Isso é muito louco. Agora eu quero controlar essa distância. A que distância que minhas coisas aparecem ou desaparecem. Eu ter colocado, eu esqueci de uma parede. Deixa eu colocar o white aqui. Pronto. Eu quero controlar a que distância minhas coisas aparecem ou desaparecem. Então, eu vou transformar isso aqui num parâmetro.
Eu não preciso recriar um parâmetro desse, substituir. Eu posso clicar com o botão direito, Convert to Parameter. Aí eu vou chamar aqui de Opacity Distance. Esse parâmetro é o que eu quero animar depois para poder fazer o efeito. As coisas aparecendo aos poucos quando o jogo começa. Só que se eu fizer simplesmente num parâmetro, a gente vai ter um problema. Vou mostrar por quê. Vou compilar o material aqui. E vou abrir uma instância dele. Vou abrir a branca. Então tudo que for branco, eu quero que apareça a partir de... Vou colocar aqui 20 metros. Fica mais. 50. Aí. A partir de 50 metros. Então praticamente eu vejo tudo que é branco. As sombras estão ali por causa da luz estática, tá, galera? Se fosse dinâmica, ela só aparecia conforme o material aparece mesmo. É melhor usar luz estática nos seus objetos, porque fica mais leve. Eu digitei aqui, só que você tá vendo que o resto dos materiais não acompanhou. Agora você imagina se eu tivesse vários materiais diferentes usando esse mesmo efeito. Várias instâncias. Eu ia ter que controlar, animar de cada um deles. Isso ia ser, é muito trampo, é overkill, sabe, é exagero. Então, ao invés de usar um parâmetro normal, eu vou criar um Material Parameter Collection. O Material Parameter Collection, conforme diz o nome, coleção de parâmetros de material, é exatamente isso. É uma coleção com parâmetros, só que ela é global. Então você modifica ela em um lugar e todos os materiais que usarem ela vão ser modificados ao mesmo tempo. Então vou criar aqui. Você vem, clica com o botão direito aqui no Content Browser. Vem Materials and Textures, Material Parameter Collection. Então eu vou chamar de MPC underline Animus Effect. Então essa aqui vai conter todos os parâmetros que eu precisar para modificar vários materiais ao mesmo tempo. Aí você pode colocar dois tipos de parâmetros nos Material Parameter Collection. Scalar, que é só um número normal, um float. E Vetor, que são 4 números. Então eu vou querer colocar um Scalar aqui, que vai ser default 10 metros. Vou colocar 10, vai, deixa mesmo. 10. E o nome vai ser Opacity... Não, Distance Fade, vai, fica melhor. Distance Mask. Faz mais sentido porque o Fade ele é tipo um degradê e tal. Então, Distance Mask. Como usar isso no material? Você clica com o botão direito. Digita Parameter... Opa, se eu digitar Parameter certo, né? Parameter... Ó, Collection Parameter. Se eu digitar Collection, é o primeiro que aparece. Aí você vem aqui e seleciona qual é a sua coleção. Como essa daqui já estava selecionada lá no Content Browser, ela já foi setada automaticamente aqui para mim. Se não estivesse, era só selecionar aqui. O nome do parâmetro, você seleciona aqui. Eu só tenho um por enquanto, o Distance Mask. E aí eu vou usar ele aqui. Então agora o valor que eu colocar para esse Distance Mask, deixa eu compilar para mostrar melhor. Então o valor que eu colocar para o Distance Mask vai alterar global para todos os materiais que usam esse parâmetro. Então agora se eu modificar ele aqui, todas as instâncias são modificadas ao mesmo tempo. Então o efeito da máscara a gente já tem. Se você parar para pensar, sabendo disso aqui, de como isso aqui foi feito, você já poderia deduzir como fazer aquele que eu fiz no colchão, que vem reto assim, numa direção. Eu poderia pegar a posição do objeto e verificar, por exemplo, Mask Component aqui. Esse Mask Component serve para você usar só o X, Y ou Z do vetor, ou RGB. Dá no mesmo, é o primeiro, segundo, terceiro e quarto valor. Se for posição, pensa como X, Y, Z aqui. Então, por exemplo, eu poderia pegar o X, comparar com algum valor, igual o if que eu fiz aqui, e falar tudo que for X maior que tal, desaparece. E aí eu animo essa distância do X que é para sumir ou não. Mesma coisa que eu fiz aqui com a câmera, a diferença é que eu fiz a partir da câmera, não de uma coordenada específica.
Que por sinal, a partir da câmera eu acho que é mais da hora ainda. É que lá eu queria fazer o efeito reto com o colchão mesmo, em paralelo. Então aqui eu criei o componente, o Parameter Collection. Ele controla a distância que minhas coisas vão aparecer ou não. Vamos fazer o degradê da borda. O degradê ele vai funcionar assim. Eu sei exatamente a que distância é essa daqui. As coisas desaparecem. Então eu tenho que fazer com que qualquer pixel que esteja próximo dessa distância da câmera fique super claro, né? Se eu quiser um efeito de brilho, no caso. E que vá voltando ao normal conforme vai ficando longe dessa distância. Então eu vou usar aqui o Distance. Só que eu tenho que ter um limite para isso. Tipo, até que distância esse degradê vai ficar forte e depois vai ficando fraco. Até que distância a partir dessa borda da opacidade. Então eu vou fechar aqui esse MPC por enquanto. Não, vou deixar ele no canto aqui. Vai que eu quero mexer depois. Então a gente vai usar Emissive Color para fazer esse degradê. Porque daí se a gente colocar um branco bem forte, muito acima de 1, vai criar um glow. E o Emissive Color vai ser usado para emitir essa luz, esse glow. Eu vou criar um valor de cor aqui, um parâmetro de cor. Emissive Color. O nome não precisa ser o mesmo que tá aqui, tá? É que às vezes eu coloco porque fica mais fácil lembrar para que serve. E vou colocar um azul bem claro aqui. E vou pegar esse V aqui, que é o value, o quanto vale a sua cor, a intensidade dela. Vou colocar algo absurdo, tipo 50. Se eu plugar isso aqui no Emissive Color, esperar ele compilar aqui, você vê que meu material está brilhando. Então é isso que eu quero, só que só nas bordas. Então vamos lá. Eu sei exatamente aonde o pixel tem que sumir. Ele tem que sumir quando ele estiver a essa distância da câmera. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular, primeiro eu vou fazer um lerp aqui. O lerp é uma conta assim, você tem o valor de A, o valor de B e um alfa. 0, se você colocar 0 no alfa, você vai ver o resultado que está no A, saindo aqui. Se você colocar 1, você vai ver o que está no B. Se você colocar 0.5, você vai ver misturado o que está no A e o que está no B. E por aí vai. Então ele é uma forma de você interpolar entre dois valores a partir de um número. Tipo, eu quero 0 é o A e 1 é B. Se você for valores além disso, menos 1 ou 2, valores além de 0 e 1, ele vai forçar mais ainda para o lado de um desses dois. Se eu tenho preto no A e cinza no B, e coloco 2 aqui no alfa, vai virar branco, porque vai pegar o cinza e deixar mais forte ainda, para a diferença que era entre o A e o B. Então eu quero saber a que distância o pixel atual está dessa distância que é para ser a distância de desaparecer as coisas. Então eu vou criar um node de distância aqui. Distance. E vou ligar ele no alpha. Aí eu quero saber a posição atual do meu pixel. Qual a distância disso para 10 metros ou o valor que tiver aqui. Quanto menor for essa distância, ou seja, quanto mais próximo esse pixel tiver da borda, mais eu quero que ele brilhe. Quanto menor for a distância, mais próximo ela vai ser de 0. Então ela vai ser o A. Então meu brilho fica no A. Quanto mais longe for, vai ser o B. Então no B eu vou colocar 0. Quando você está trabalhando com cores, você pode misturar float 4, float 3 com float 1. São os vetores, né? Vetor de 3 números, vetor de 1 número. Então você pode misturar. A Unreal vai entender que o seu valor de um número só é como se fosse os 3 com o mesmo valor. São tons de cinza no caso. Então eu vou colocar aqui, vai ser 0. Quanto mais longe, maior vai ser o alfa aqui. Então mais ele vai virar o B. Só que se eu fizer só isso aqui, a conta do jeito que está exatamente aqui, eu quase nunca vou perceber o efeito do degradê. Ele vai estar assim minúsculo na borda. Porque lembra que a gente funciona em centímetros? Então você vai ter 1 centímetro de transição aqui entre onde tem degradê e onde não tem. Porque vai dar 0 a 1 e dentro de 1 centímetro. Então eu vou fazer o mesmo esquema que eu tinha feito antes para demonstrar em metros. Eu vou converter isso aqui para metros. Dividir por 100. Então agora ele vai dar de 0 a 1 dentro de 1 metro. Eu vou criar um parâmetro
lá no meu Parameter Collection, que é o tamanho desse degradê. Assim a gente não precisa ficar amarrado em 1 metro, a gente pode controlar depois e ver o que fica mais legal. E eu tô criando aqui no Parameter Collection para que seja igual para todos. Eu vou deixar 2 metros, eu acho que vai ficar legal 2 metros. Chamar de Border Glow Length. Tamanho do brilho na borda. Opa, o length tá errado. Aí. Então, salvar aqui. Usar esse parâmetro. Eu vou duplicar esse daqui. E selecionar aqui Border Glow Length. Então agora esse parâmetro vai mandar no tamanho desse degradê. Então se a distância for 0 vai ser A. Não tem como a distância ser menor que 0, então não preciso me preocupar em o brilho ficar mais forte ainda caso o número do alfa aqui seja negativo, porque não existe distância negativa. O máximo que pode acontecer é eu ter uma distância muito maior e intensificar mais ainda aqui o 0. Se você quiser evitar isso, você pode usar um clamp, muito útil para várias coisas e materiais. O valor default dele já é o que eu preciso aqui. O que o clamp faz é colocar um valor mínimo e máximo para qualquer valor que entrar nele. Então o meu mínimo vai ser 0 e o máximo vai ser 1. Ou seja, se eu passar menos 1 para ele, vai virar 0. Se eu passar 2 para ele, vai virar 1. E agora eu vou plugar isso daqui no Emissive Color. Se eu tiver feito os cálculos corretamente, a gente vai ter um efeito de degradê de brilho na borda onde o material some. E esse efeito tem que ter um degradê de 2 metros a partir dessa borda. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. O que eu errei aqui foi o seguinte. Eu peguei a posição absoluta do objeto e calculei a distância disso para a distância. Tipo, eu estou comparando a distância entre um vetor 3 e um número simples. Que não tem nada a ver. O que eu quero é comparar a distância desse valor para a distância atual que o pixel está na câmera. Então eu sei a distância que ele está da câmera. E eu quero saber o quão longe isso é da distância alvo para a máscara. Compilar de novo. Aí, agora sim. Bom, ainda não tá como eu quero. Eu acho que é porque o glow tá muito forte. Então eu vou fazer um esquema aqui para poder controlar o glow. Aqui na intensidade da minha cor, eu vou deixar 1. E eu vou criar um parâmetro lá na minha Parameter Collection, que é para controlar a intensidade desse glow. Então mais um aqui. Deixar um valor default de 5. E chamar de Glow Strength. Salvar. Duplicar esse node aqui e selecionar o novo parâmetro. Agora para fazer essa cor atingir a intensidade que tiver aqui, é só multiplicar um pelo outro. Então, por exemplo, se minha cor fosse RGB 100 e eu multiplico por 10, viraria 1000. Então, efetivamente, você está mudando a intensidade da sua cor. O brilho dela. Compilar de novo. Colocar meu Parameter Collection aqui. Esperar isso aqui compilar. Então, aqui eu quero ver os materiais mais longe. Eu quero que a distância de degradê para brilho seja maior. Agora eu quero ver a intensidade do brilho. O brilho está fazendo um degradê mesmo. O problema é que desde a Unreal 4.15, o post-process que controla como as coisas que brilham muito forte são renderizadas foi alterado muito. Então agora brilhos ficam muito mais fortes, muito mais rápido. É mais realista, condiz com o que a gente vê em câmera de verdade se você tira uma foto ou coisa assim. Então a gente vai ter que se adaptar a isso aqui para ficar parecido com o efeito que eu tinha lá nos colchões. Um esquema que eu posso fazer é o seguinte. Vamos lá, mais matemática. Eu tenho aqui esse valor que a gente sabe que vai de 1 a 0. Eu vou comentar essas coisas aqui por uma questão de organização. Porque senão depois eu vou esquecer o que está fazendo cada pedaço do shader aqui, do material. Deixa eu ver se eu consigo organizar isso aqui de uma forma compreensiva. Tá, para comentar, você seleciona os nodes onde você quer deixar um comentário e aperta C. Você cria uma janela de comentário. Eu vou chamar isso daqui de distância do pixel
pra câmera. Geralmente eu faço tudo isso em inglês, tá, galera? Eu aconselho muito se você quer trabalhar com jogos, estudar inglês. Eu vou fazer em português aqui, porque eu penso mais rápido em português, obviamente. E aí não enrolo tanto pensando no que eu vou escrever. Aqui eu já comentei, tá comentado já no if, não vou nem comentar por fora. Deixar só esses números mais próximos aqui. Distance Mask, Border Glow Length. Tá, agora que eu ganhei um espaço aqui. É o seguinte, aqui eu tenho um valor que vai de 0 a 1. Só que ele vai de 0 a 1, eu vou mostrar isso no Photoshop, fica melhor. Bom, o que eu tenho funcionando lá no Unreal, no Lerp, tá assim. Eu coloco um alpha no meu Lerp, de 0 a 1. E aí isso faz com que a intensidade do meu glow vá também de 0 a 1. E isso tá de uma forma linear. Então meu degradê, ele tá linear de 0 a 1. O que eu quero, para que o degradê não fique tão forte logo no começo, é que de 0 alfa 0 a 1, ele me dê valores de 0 a 1, mas no meio, por exemplo, aqui o meu meio é 0.5. Eu quero que o meu meio ainda seja um valor muito baixo. Tipo 0, aqui deve ser 0.1, sei lá. Então 0.1 vai começar bem baixo e vai subir. Então não vai ser mais linear, vai ser uma curva. Quando você quer que seu objeto faça uma transição, qualquer coisa, qualquer número, faça uma transição de 0 a 1, começando bem devagar e de repente fazendo uma transição brusca para o máximo, você faz potência nele. Então, de 0 a 1, isso funciona muito bem. Porque, ó, eu tenho... Vamos pegar os exemplos aqui. Eu tenho 0, aí eu tenho 0.2, 0.4, 0.8 e 1. Eu vou levar a 2. Eu espero que você tenha aprendido potência, tá? Já, senão você vai acabar descobrindo aqui o que que é. Potência é quando você multiplica um número por ele mesmo, certo? Então, se eu tenho 1 elevado a 2, significa 1 vezes 1 igual a 1. Se eu tenho 2 elevado a 3, por exemplo, quer dizer que é 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes. Que dá 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, isso é potência. Quando você tem números de 0 a 1, qualquer coisa que você multiplica por um número menor que 0, quer dizer, menor que 1, faz com que o número encolha. Então, você está vendo como eu transformei uma curva que era assim, linear. Tudo isso aqui, todos os valores foram encolhendo até que o 1 ficou no normal. Potência de 1 sempre vai dar 1. Então, qualquer potência que eu elevar esse 1 aqui, ele vai ser 1 no final. 0 vezes qualquer coisa é 0, então fica normal. O que eu vou mudar são os valores no meio. Então, 0.2 vezes 0.2 vai dar 0.04. 0.4 vezes 0.4 dá 0.16. 0.8 vezes 0.8 vai dar 0.64. E 1 vezes 1 vai dar 1. E isso na potência de 2. Eu posso mudar esses valores, deixar essa curva ainda mais intensa, multiplicando por potência de 3, 4 ou mais vezes. Então, por exemplo, se eu fizesse isso aqui potência de 3, a curva começaria ainda mais suave e ficaria forte ainda mais de repente. Porque mais uma vez que eu multiplicar isso aqui por 0.2, ele vai virar 0.008. O valor fica menor ainda, se eu não estiver errando aqui, mas eu acho que não. Então, como fazer isso lá no material da Unreal? Tem um node especificamente para você fazer potenciação. É o Power. Você pode clicar com o botão direito e digitar Power, ou segurar a letra E e clicar. É E, tá? Porque o P já está no Panner, que é para outro efeito. O O também é o outro número. Só o W, acho que poderia ser W, né? W não tem nada, eles poderiam ter colocado no W. Bom, aí eu vou pegar aqui a base, que é o número que eu vou fazer a potenciação. No caso, é o valor que vem aqui de 0 a 1. E o meu expoente vai ser a potência. 2, 3, etc. Não precisa ser números inteiros, viu? A placa de vídeo é feita para calcular isso até com números quebrados. Mas quanto maior o número, mais brusca vai ser a sua curva. Eu quero uma curva bem brusca, eu quero que só fique realmente brilhante, muito próximo do 1. Então eu vou fazer isso aqui a potência de 4. Pensando bem, como eu provavelmente vou querer ficar testando isso, eu também vou criar um parâmetro só para isso. Então, adicionar mais um parâmetro aqui, colocar 4,
e colocar Glow Contrast. Porque quanto maior esse valor, maior o contraste entre a parte que não tem brilho e a parte que tem brilho. Então aqui, alfa. Vamos ligar o parâmetro aqui. W. Glow Contrast. Ligar ele aqui. Compilar. Voltar para... Colocar 8, porque eu já vi que o 4 está muito fraco. Esperar compilar aqui. Lembra que eu estou fazendo 0 lá no meu lerp é o valor que dá o glow e 1 é o valor que dá a cor normal, o que não dá glow, né, nesse caso. Então, o que está acontecendo aqui é que conforme eu faço essa curva, eu estou deixando o glow super forte por muito tempo e do nada deixando a cor fraca. Quanto maior a curva, mais forte esse efeito. Então, isso tá dando um problema, né? Porque daí eu não consigo configurar a intensidade do glow da forma que eu quero. Então eu vou ter que inverter. Eu vou voltar lá no Unreal, voltar no meu material. Eu vou inverter a forma como esse lerp funciona. Então, o meu glow vai estar no B e sem glow vai ficar no A. Então 0 vai representar o A e aí eu vou ficar um tempão no 0 e de repente o negócio vai começar a brilhar depois de uma certa transição que vai ser o valor de 1. Só que agora eu preciso inverter isso aqui também. Porque a forma como isso aqui está dando resultado é de 0 a 1 para 0 sendo perto da borda. E agora perto da borda eu preciso que seja B, que é 1. É o segundo valor aqui. Quando você tem um valor de 0 a 1, é muito fácil inverter. Basta você pegar 1 e subtrair esse valor. E a Unreal já tem um node só para isso. Se eu segurar o O e clicar, é o node 1 menos X. Então eu vou plugar ele aqui, ele vai pegar 1 menos o meu valor. Então 1 menos 0 dá 1, 1 menos 1 dá 0. Percebeu como você inverteu perfeitamente 0 e 1 por 1 e 0? Então agora eu vou plugar isso daqui e testar. Agora eu acho que tá certo, hein? Eu vou colocar aqui o meu valor de distância mais próximo para eu ver o efeito. Ah, agora acho que tá muito certo. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem os valores que eu estou usando. O meu valor de distância agora é 470 metros. O tamanho da minha transição tá em quase 2. Eu vou aumentar. Agora o meu glow vou deixar bem forte. Ó, tá em 200. E o meu contraste agora é controlável mesmo. Se eu deixar... Deixa eu aumentar a distância que agora eu quero ver um negócio de longe aqui. Se eu deixar... no default lá do power, que é 1. Esse é o glow contrast, né? É. Ah, tá. Deixa eu diminuir o length aqui. Então, se eu deixar no valor lá default, que é 1, ele começa a ficar brilhante muito rápido. Então, agora, se eu aumentar o contraste, ele começa bem fraquinho, para depois ganhar o glow realmente lá no final do efeito. Então, eu vou deixar aqui, vou aumentar o tamanho. E agora... Se eu fizer aqui, aumentar o número, as coisas aparecem brilhando igual naquele vídeo lá que eu tinha feito. E conforme a distância que estão da câmera. Cara, isso é muito legal. Eu adoro efeito visual. Agora um negócio que eu quero fazer, porque eu também acho muito da hora naquele esquema de quando o Animus está carregando, é que conforme as coisas são carregadas, conforme a cidade vai aparecendo, os objetos parece que vão sendo montados também na tela. Parece que as coisas vão crescendo, vão surgindo. Então para isso a gente vai fazer um esquema no material que anima os vértices do material da mesma forma que a gente animou o glow. Se estiver próximo da beirada entre opaco e transparente, o objeto vai tá com altura 0. Conforme vai surgindo, eles vão crescendo. Então vai dar para usar os mesmos cálculos que a gente usou para o degradê, mas para um outro efeito. Então eu vou só salvar isso aqui, salvar tudo, porque se der algum crash eu não perco nada. E vamos lá. Bom, é o seguinte, para fazer esse tipo de efeito, eu vou mover os vértices dos objetos. Para mover os vértices você usa World Position Offset. Ele é um offset, ele não é um negócio absoluto. A diferença entre posição absoluta e offset é... Isso aqui graficamente é muito mais fácil de entender. Eu tenho um ponto numa linha
aqui é 0, aqui é 10, meu ponto está no 5. Se eu falar para você, coloca esse ponto na posição absoluta 9, você vai colocar o ponto no 9. Isso é posição absoluta. Se eu falar para você dar um offset nesse ponto de 3, você vai pegar a posição original dele e somar 1, 2, 3. Se eu falasse menos 3, e aí viraria 8. Que é 5 mais 3, né? 8. Se eu falasse menos 3 ou menos 4, você subtrairia 1, 2, 3, 4, e aí viraria 1. Então isso é um offset. É você fazer uma soma com a posição atual. E é isso que o World Position Offset faz. Ele pega a posição atual do seu vértice e adiciona o valor que você inserir aqui. Então, o que eu quero fazer é zerar, é fazer com que todos esses vértices sejam 0 em Z, que é o eixo que vai para cima e para baixo nas coordenadas da Unreal. Ó, você pode ver aqui no cantinho Z é o que aponta para cima. Então, quanto mais para cima um objeto vai, olha aqui nas coordenadas dele, ó, tá 567. Quanto mais para cima ele vai, maior o Z. O que eu quero fazer é com que todos os vértices vão para 0 e só voltem a ser o valor original deles conforme eles passem do tamanho do degradê ali. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a altura dele em Z e subtrair a própria altura dele do vértice quando ele estiver perto da borda, e aí subtrair cada vez menos quando ele estiver longe da borda. Porque se eu pego a própria altura dele e subtraio, ele vai virar 0. Qualquer coisa menos ela mesma é 0. Então, efetivamente, eu vou estar esmagando os objetos na altura para eles ficarem 100% ali no chão. E aí vão crescendo conforme o degradê passa. Vamos lá. Eu já tenho o cálculo que me dá o degradê. É o cálculo que vai para esse lerp aqui. Então, deixa eu até comentar ele, porque ele já está feito, está funcionando, está bonito. Então vai ser... Eu vou separar o Glow Contrast aqui, porque pode ser que eu queira um contraste diferente para fazer o efeito da transição. Não quero que o negócio cresça do nada, igual o nosso Glow aqui, que começa bem fraquinho e cresce do nada. Então esse daqui é o meu cálculo que dá... deixa eu ver. Degradê da borda da máscara. Degradê a partir da borda da máscara. Beleza, não sei uma forma melhor de descrever isso por enquanto e não vou ficar pensando não. Vai demorar muito. Então, Glow Contrast. Isso aqui define o meu brilho. Tal. Então, tudo isso aqui são meus cálculos do brilho. Vou colocar essa galera aqui pra cá. Vou colocar esse carinha aqui pra cá. E isso aqui é o meu Glow. Você pode mover pela caixa, tá? Tudo vai junto. Certo. Agora aqui eu vou usar esse mesmo resultado para fazer esse efeito aqui que eu conversei com vocês. Para pegar o vértice, eu acredito que eu posso usar o Absolute World Position para pegar vértice também, porque ele me dá aqui a posição dos pixels, mas eu acho que ele também me dá a posição dos vértices. Actor, Camera, Local Position, Object Position, Particle, Screen... só tem esse, então acho que é esse mesmo. Tá. Então aqui eu vou saber a altura dele. Deixa eu isolar. Mask, para pegar o Component Mask. Eu quero só a altura. Aí eu vou criar um Float 3 aqui. Porque o que eu quero? Eu quero pegar a posição dele e o offset vai ser só a altura negativada. Então eu vou pegar a altura, ele vai pegar a altura que ele tem aqui, menos essa altura e vai virar 0. Mas só a altura, não o resto das posições. Então eu vou pegar aqui só o Z. RG, isso mesmo. Então eu vou criar aqui com Z. Só que se eu simplesmente plugar isso daqui aqui, claro, eu vou ter que fazer o lerp também por causa da distância lá, igual eu fiz aqui. Mas se eu pegasse e só plugasse isso aqui para testar, eu faria o objeto ficar muito alto. Eu faria dobrar de tamanho, porque está positivo. Então vai ser um valor positivo, que é a posição atual dele, mais um valor positivo. Então eu tenho que inverter isso aqui. Inverter um vetor é muito fácil, é só você multiplicar por -1. Multiply,
menos 1. Então agora ficou negativo, aqui os dois valores são 0, que é o default desses parâmetros. Então ficou 0, 0, menos 1, na verdade 0, 0 e o valor que tiver aqui negativado. Agora se eu colocar aqui, todos os objetos vão ter 0 de altura. Vai ficar um efeito meio bizarro, então não vou mostrar porque não tem graça nenhuma. Vamos fazer o lerp e já ver logo o efeito final de cara. Você pode segurar L e clicar para criar um lerp. Eu vou deixar um degradê normal, não vou usar power, nem intensidade, nem nada. Se eu achar que ficou zoado, aí a gente controla depois. Igual a gente fez aqui, 0 é quando não tem glow, então é quando está longe da borda. Aqui, quando estiver longe da borda, eu não quero alterar a posição do vértice. Deixa eu já ligar isso aqui. Eu não quero alterar a posição do vértice. Então, meu offset vai ser 0. E um vector 3, porque o offset é um valor 3D. Eu acredito que eu posso colocar 0 aqui também, porque a placa de vídeo sabe fazer conta de float 1 com float 3. Ela considera como se o 1 fosse 3 valores iguais, igual eu falei antes aqui. E o meu valor final, ó eu fazendo merda, esse aqui é o meu alpha. E esse daqui, o resultado, é o meu valor final, é o B, que é o valor de quando as coisas estão perto da borda. Então, quando estiver perto da borda, meu offset vai ser a altura que o vértice estiver negativada, para ele ir para 0. E quando estiver longe da borda, vai ser 0 para o vértice continuar na posição original. Vamos ver se está certo. Esperar ele compilar. Diminuir a distância aqui para testar. Que da hora. Ai, ai. Bom, só a parede ali que tá meio estranha, a parede no fundo. Porque... Bom, esse efeito ele controla os vértices do objeto. Então se o objeto é feito de poucos vértices, vou colocar aqui lit, wireframe. Você pode ver que a parede... Ó, não sei se você consegue identificar aqui. Mas as linhas da parede, ela só tem vértices aqui no canto e depois lá no outro canto. Então, infelizmente, esse efeito vai fazer com que ela faça esse degradê esquisito. Mas, pelo menos o resto, que tem vértice suficiente, mais ou menos, né? Dá um efeito legal. Só que aquele contraste que eu fiz no Glow, eu vou fazer... Se eu não me engano, Alt 4. Alt 4 volta pro Lit. Então, aquele Glow... ele tá, tipo assim... O Border Glow Length tá em 9 metros. Então, durante 9 metros, ele tá fazendo essa transição. Eu quero que a transição seja mais curta. Então, eu posso criar um parâmetro de length aqui separado só para controlar o length desse scale. Ou eu posso criar um contraste. Se bobear, até o mesmo contraste que eu tô dando aqui no Glow, pode ser que fique legal para esse efeito também. Vamos testar. Então, vou ligar o mesmo contraste aqui. Compilar. Vamos ver se ficou legal. Diminuir aqui já. Porque no Animus o efeito das coisas crescendo é bem discreto. Ficou muito forte. Mas enfim, isso aqui se eu ficar testando mesmo vai demorar muito. Então é uma coisa que, se vocês quiserem, pode criar os parâmetros vocês mesmos. Acho que já deu pra entender como é que funciona a parada, né? Agora o que eu quero fazer, a última coisa, é que quando eu der play, a distância, essa distância que tá no meu Shift F1 para tirar o controle do mouse aqui, não tá dando certo, da esta. A distância que eu colocar aqui vai de 0 até um valor que pegue o cenário inteiro mesmo de longe. Então deixa eu ver, se eu tivesse aqui no canto, que é o máximo que o player pode chegar, para ver o outro canto sem nenhuma distorção, eu tenho que ter... Vai, 5.200 para garantir. Então, eu quero que minha distância, esse valor aqui, faça uma transição de 0 até 5.200 nessa hora aqui que meu player está caindo. Então é como se a cidade fosse construída a hora que ele está caindo. Dá para controlar isso aqui por Blueprint. Isso que é o da hora dos MPC. Então eu venho aqui, vou abrir a Blueprint do level mesmo. Vou criar um node Begin Play. Eu posso clicar com o botão direito e digitar Begin Play ou segurar o P e clicar.
Para modificar um NPC, o node é set collection, não, eu não lembro, set parameter, aqui, set scalar parameter value, set vector parameter value. O que eu quero modificar ali é um scalar, então eu vou pegar o scalar. Aí ele pede para mim qual é a collection e qual é o parâmetro. Distance mask. Na verdade eu não vou modificar isso no Begin Play, porque... Não, eu vou... Não precisa. Sim, eu estou um pouquinho confuso. Vou adicionar uma timeline aqui. Add timeline. Se você nunca mexeu com timeline, deixa eu só dar o nome para ela. Distance mask. Se você nunca mexeu com timeline, ela é uma forma legal de você criar uma animação com keyframes e rápido que existe, acho que desde as versões super antigas da Unreal 4. E você entra nela, dá 2 cliques, tá? No Node. Aí eu vou criar aqui uma track. Eu posso criar track de vetor, de eventos, várias. Então eu vou colocar aqui de float. E essa vai ser a minha distance. Quando eu crio uma track, ela aparece aqui, ó. Então eu tenho um float aqui. Eu vou criar um keyframe segurando shift click, shift click. O meu primeiro keyframe eu quero que seja no tempo 0, valor 0. O meu segundo keyframe eu quero que seja no tempo... Quanto tempo eu quero que dure essa animação? Vai, 1,5 segundos, vamos ver. 1,5 segundos, 5.200, que é a distância que eu quero que chegue lá. Você pode clicar nesse botão aqui para ele englobar os seus keyframes dentro da tela. O keyframe foi lá em cima, né? Desapareceu. E aqui tem a duração. Você tá vendo até aqui onde ele é claro? E aí no finalzinho aqui fica escuro? É a duração. Então a minha animação não precisa durar mais que 1,5 segundos, porque é só até onde eu tenho keyframes. Compilar aqui. A animação funciona assim. A partir do momento que você der play nela, tem duas formas de você dar play. Eu posso aqui no Begin Play mandar ela dar play, ou ela é como se fosse um componente dentro da sua blueprint. Eu posso pegar a variável dela, get, e dar o play por aqui. Então se você estiver chamando essa função de muito longe, seu gráfico já está bagunçado e esse node aqui da timeline está longe pra caramba, pra você não ficar fazendo linha que atravessa o gráfico inteiro, você pode usar esse esquema aqui. Então aqui ele vai dar play na minha animação. O play da animação funciona assim: a cada frame ele vai chamar o update uma vez, navegando por esses keyframes aqui. Então a cada frame o update vai ser chamado. Quando a animação terminar, o finished vai ser chamado. O direction é para eu saber se a animação está indo para frente ou para trás. Por exemplo, se eu chamar um switch aqui, esse verde escuro é enum. Então você pode usar switch para saber quais são os resultados desse enum. Eu tenho forward e backward, se minha animação está andando para frente ou para trás. Então você poderia fazer alguma coisa que depende disso aqui. No meu caso eu só quero setar esse parâmetro aqui da distância conforme essa distância aqui. Então eu vou fazer isso aqui, update, pronto. Só isso. No meu Begin Play, eu vou dar play nessa animação. O que essa animação vai fazer? Enquanto ela estiver tocando, ela vai navegar com distance de 0 até 1,5. Acabou, faz mais nada. Vamos ver se está tudo certinho. Aí. Bom, só que agora ficou rápido demais. Enquanto eu estava lá em cima, não deu tempo de ver o começo da transição e não foi legal. Então o que eu quero fazer aqui eu vou deixar mais longo. Deixar 2.5. Usei a bolinha do mouse aqui para diminuir o zoom. Esse aqui eu quero volta 5.200. O Ctrl Z funciona aqui, tá normal. Colocar aqui no 2.5. Vou criar um outro keyframe aqui. Na verdade eu só vou pegar esse keyframe e arrastar ele para 0.8 segundos. Então ele vai demorar um pouco para começar a animação. Vamos ver como é que ficou. Hehe. Length, tarará, compilou, salvar. Tá, eu não tinha compilado. A animação, quando você edita uma animação, etc, nem sempre a Blueprint percebe que precisa ser compilada de novo, tá? Então você vai lá e clica em compilar. Que da hora. Só colocar ela para começar um pouco antes, que acho que agora dá pra ver bem. Aí, pronto. Bom, como esse efeito ficou muito legal, eu vou criar um atalho para ver ele de novo quantas vezes eu quiser enquanto eu estiver jogando.
eu vou colocar R de reiniciar. Então eu vou clicar com o botão direito, R, e vai dar um trabalho achar aqui, porque a forma como organizaram a lista foi diferente. Aqui estão as letras. Input. Aí, input R deu uma filtrada só nos inputs. R. Pressed. Toda vez que ele for pressionado, eu vou tocar essa animação de novo. Então é só eu pegar aqui, Ctrl W. Play. Play. R. Opa, tenho que clicar. R. R não está fazendo nada. Play from start. Bom, como a minha animação já tocou, o play faria ela continuar. Como ela já está no final, não acontece nada. Então, eu dou um play from start. Tocar desde o começo. R. R. É isso aí. Lembrando que se você quiser que o efeito fique legal nas paredes também, é só você usar paredes que tenham bastante vértices. Eu espero que você tenha aprendido bastante com esse vídeo. Se você gostou, clica no joinha e se inscreve no canal. Também conta pros seus amigos, porque quanto mais pessoas assistirem aos meus vídeos, mais eu posso dedicar tempo para fazer os tutoriais. E se você quiser aprender algo específico, é só deixar um comentário e eu vou fazer um vídeo sobre o assunto. Assim como esse foi a partir de um pedido. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.